O Fiuza, aliás, comentou sobre isso nessa semana e nós vamos receber agora um entrevistado, falar um pouco mais sobre o tema, que é o seguinte: a PEC que trata da execução da pena e prisão após condenação em segunda instância. Nós estamos em contato com o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, autor da PEC. Deputado, bem-vindo, boa noite, obrigada pela participação aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que acompanham o Pingo nos Is. É uma satisfação participar do programa e falar de um tema tão importante para combater a corrupção e impunidade no nosso país, que é a condenação em segunda instância no Brasil. Obrigada, deputado. Importante mesmo, a gente que agradece a sua presença. Comece então falando para a gente como está nesse momento a discussão com relação à proposta. Já foram algumas mudanças de entendimento pelo STF. O assunto vai se arrastando, deputado? Infelizmente, Adriana, nós propusemos essa PEC ainda em 2018, baseado nas mudanças de entendimento que o Supremo Tribunal Federal tem acerca do assunto. Foram 4 mudanças desde a Constituição de 88 e, obviamente, isso gera uma grande insegurança jurídica. E o que me parece, muitas vezes, é que o Supremo decide baseado no entendimento e momento político que é conveniente, o que é muito ruim para a sociedade brasileira, porque em determinados momentos nós imaginamos que a impunidade tem valor no Brasil. E é exatamente nesse sentido que a nossa PEC tenta definitivamente escrever na Constituição algo que deixaria segurança jurídica à população e principalmente o combate à impunidade. Nós conseguimos aprovar no final de 2019, numa grande mobilização que houve da sociedade, milhões de pessoas foram às ruas nas mais diversas cidades do Brasil inteiro para manifestar o apoio a essa iniciativa. Com isso, aprovamos por pressão popular, por ampla maioria na Comissão de Justiça, a admissibilidade dessa emenda constitucional e, consequentemente, a instalação da comissão especial. Infelizmente, a pandemia paralisou todos os trabalhos da comissão e, desde então, nós travamos uma batalha para reabrir a comissão especial. Foi reaberta agora, nós estamos há 15 dias com ela já funcionando, teremos semana que vem novas audiências públicas para debater com especialistas do tema e queremos, ainda no mês de maio, ler o relatório e votar na comissão especial para encaminhar ao plenário. Mas para isso, Adriana, é necessário ter novamente o engajamento da população. Sem o engajamento da população, eu não vejo perspectivas de nós conseguirmos a aprovação, porque precisa de uma maioria qualificada. E esse engajamento não se dá como se deu no final de 2019 por conta da pandemia. Hoje o engajamento é pelas redes sociais, por meios de comunicação como o de vocês, para a população novamente ter como prioridade o combate à corrupção e impunidade e não permitir que o Brasil, no futuro, continue sendo um país que nivela quem comete corrupção com quem não comete, e infelizmente a gente está vendo aí decisões judiciais que nos deixam muito entristecidos e envergonhados como brasileiros. Deputado Alex Manente, a pergunta agora do nosso Guilherme Fiuza. Boa noite, deputado. Parabéns pela iniciativa. Qual seria, o senhor está falando na leitura do relatório até o fim de maio, né, um mês aí, muito boa notícia. Qual seria, para esse público, para o povo, para a sociedade que justamente quer apoiar a iniciativa, nós podemos esperar que horizonte, que cronograma para que essa medida chegue à situação de votação em plenário, então, para aprovação ou não na Câmara dos Deputados? A nossa expectativa, primeiro é uma satisfação, Fiuza, falar contigo. A nossa expectativa é que em meados de maio o relatório já seja lido pelo deputado Fábio Tradi, que é o relator da matéria na comissão especial. E aí tenhamos o debate que pode ocorrer em 1 ou 2 semanas, mas no mais tardar, a nossa expectativa é que o final de maio seja a primeira grande votação que nós já precisaremos do engajamento da população, que é na própria comissão especial, que nós precisamos ter maioria simples. Acho que é bem possível, estou seguro de que a comissão aprovará o relatório e encaminhará ao plenário. A partir daí, é uma grande pressão para pautar essa matéria. Já conversei com o presidente Arthur Lira, que diz que pautará a matéria no plenário da Câmara, mas aí nós precisamos de uma ampla mobilização de fato, voltar aos tempos do final de 2019, começo de 2020, porque eu não tenho dúvida alguma que com a pressão da sociedade, eu até tenho segurança do resultado que hoje
nós teremos aí na enquete que vocês promoveram, de mais de 70%, 80% da população a favor dessa iniciativa, é demonstrar esse favoritismo de querer um Brasil impune através da pressão para que os deputados coloquem a sua digital e aprovem essa importante matéria para o nosso país. Então, a nossa expectativa é que nesse semestre a Câmara pode já entregar para o Senado a aprovação dessa matéria. E no Senado, muitos senadores já esperam para que trabalhem também a aprovação qualificada lá e a gente tenha essa emenda constitucional promulgada ainda no meio desse ano, no mais tardar na volta do segundo semestre, no começo do segundo semestre. O Brasil não pode continuar com essa sensação de impunidade que está hoje por decisão do Supremo Tribunal Federal. E a gente segue a entrevista agora com a sua pergunta, Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Realmente, o Brasil não aguenta mais, né? Essa sensação de impunidade e a sensação de que, no ditado popular, estamos sempre enxugando o gelo, né? O Ministério Público trabalha, policiais, juízes de primeira instância, de segunda instância, e quando vai para o recurso, qualquer recurso no Supremo Tribunal Federal, todo o trabalho aí é jogado no ralo. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o relator dessa PEC, ele efetuou uma mudança ali, colocando a PEC só para casos no futuro, né? Que a PEC, dessa maneira como ela tramita hoje, ela não abrangeria casos no passado. Há, de fato, essa mudança, ela ainda está em vigor e sem essa mudança, essa PEC não seria aprovada, é isso? Olha, Ana Paula, primeiro é uma satisfação falar contigo também, já conversamos inclusive pelo Twitter, agradeço o seu apoio pelas nossas iniciativas nessa pauta e eu queria registrar o seguinte: o relatório do deputado Fábio traz as mudanças da nossa PEC original, que é exatamente o momento que inicia o cumprimento da execução. Para eles são aqueles processos que serão iniciados após a promulgação da PEC. Nós prevíamos daqueles que ainda não tiveram condenação em segunda instância. Mas esse é um fato, na minha opinião, nesse momento, Ana Paula, que não é o mais importante. Porque se nós não conseguirmos ler o relatório e debater, inclusive, isso, nós não conseguiremos avançar. O deputado Fábio Tradi fez um levantamento e, de fato, com essa mudança, nós teremos mais facilidade para aprovar. Mas se tivermos uma grande mobilização da população, é possível fazer a mudança novamente para o texto original, que é o que eu apresentei, porque com a mobilização popular, certamente os deputados acompanharão esse nosso desejo de aqueles que ainda não foram condenados em segunda instância ser condenados a partir da promulgação, tenham o início do cumprimento de pena. Isso dependerá muito do que nós tivermos, de fato, de engajamento para pressionar a Câmara dos Deputados nesse sentido. Mais uma pergunta para o deputado Alex Manente, agora direto de Brasília, José Maria Trindade. Salve, muito boa noite, deputado. Olha, deputado, eu acho até que é um debate desnecessário, né? A gente sabe que a legislação penal, ela não pode retroagir, a não ser para beneficiar o réu. É um debate aí que também não faz mais sentido, porque os defensores do ex-presidente Lula que travavam esse assunto, agora os processos já foram cancelados. Eu sempre digo aqui que no imaginário popular, a prisão se dá logo após o cometimento do crime. Para o popular, quando vê um ladrão ser preso ou um bandido, um assassino ser preso, ele é colocado no camburão e ali as pessoas imaginam, já está preso. Mas é claro que ninguém acompanha, mas todos deveriam saber que quando aquele preso, né, o ladrão, o assassino e tal, chega na delegacia, lá já estão advogados esperando que entram com ações e a maioria das vezes o juiz libera e não é bem assim, não é preso no momento do cometimento do crime. E nós estamos falando de criminosos do colarinho branco, que são amigos de juízes, amigos de integrantes do judiciário, assim por diante. Então, é um projeto muito importante. Mas, deputado, já que foram excluídas aí essas imposições, o senhor acha que agora, o momento, depois da liberação de Lula, fica mais fácil aprovar esse projeto? Zé Maria Trindade, é uma satisfação falar contigo também. Você faz uma grande cobertura aí dos trabalhos em Brasília.
Primeiro, é importante fazer um retrospecto histórico dessa iniciativa. Essa iniciativa é exatamente para punir ricos e poderosos, porque são eles que conseguem postergar condenações. Nós estamos falando aqui de pessoas, de uma pequena parcela da sociedade que tem acesso a grandes advogados, conseguem utilizar os instrumentos legais para postergar, muitas vezes demorando décadas para iniciar o cumprimento da pena, porque o Supremo ou o Superior Tribunal de Justiça mudam apenas 1% das condenações, transformando condenações em absolvições. Então, significa que é apenas postergatório. E isso se dá para os grandes e poderosos. Nós temos 40% da população que é condenada em primeira instância, não faz recurso à segunda instância, porque não tem condições estruturais para isso. Ou seja, é uma pequena parcela, mas é essa parcela que compromete o sentido da punibilidade no Brasil. Sobre a questão do ex-presidente Lula, eu sempre disse que eu não fiz uma PEC endereçada ao ex-presidente Lula. Fiz uma PEC para corrigir as distorções que existem no combate à corrupção no Brasil. Obviamente, ele seria um dos afetados pela nossa PEC, talvez o mais popular cidadão afetado pela iniciativa. E eu volto a dizer que, independente dele, eu não acredito que nós contaremos com o apoio de partidos que são ligados a ele. Por quê? Porque o processo dele, voltando à estaca inicial, ele estará sujeito a uma aprovação, a uma condenação em segunda instância, iniciar o cumprimento de pena se a PEC for aprovada. Então, a verdade é que, a partir de agora, a PEC será para todos os processos que se iniciarão, que é o caso dele. Então, o caso dele voltou a estaca zero, que é lamentável para mim. Eu discordo frontalmente da decisão do Supremo Tribunal Federal, que demorou 3, 4 anos para poder ter uma decisão que me parece muito mais conveniente pelo momento político do que propriamente pela decisão jurídica do caso, que era o papel do Supremo, mas eu não contarei, na minha opinião, com o apoio de partidos ligados ao ex-presidente Lula, porque certamente eles estarão preocupados com a PEC se o processo dele caminhar para o mesmo destino que foi em Curitiba, com a decisão do ex-ministro Sérgio Moro. Ok, a gente conversou aqui em Os Pingos nos Is agora com o deputado federal Alex Manente, autor da proposta de emenda à Constituição da prisão após a condenação em segunda instância. Deputado, obrigada pelo seu tempo aqui conosco em Os Pingos nos Is. A gente segue acompanhando o assunto e fica em contato. Muito obrigado, Adriana, Alfiúza, Ana Paula, Zé Maria Trindade. É uma satisfação participar aí com vocês. E eu quero fazer um pedido aí a todos, que nos ajudem nessa mobilização. A Jovem Pan sempre foi um canal que trouxe muito esse tema, defendeu esse tema, e nesse mês de maio nós precisaremos muito de iniciativas como a de vocês, porque só com a pressão e engajamento é que nós conseguiremos a aprovação dessa importante iniciativa para o Brasil. Muito obrigado. Perfeito.